E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Touros e Ursos, o podcast do seu dinheiro. Hoje é sexta-feira e sexta-feira é dia de episódio novo aqui do Touros e Ursos. Eu sou o Vitor Aguiar, repórter do Seu Dinheiro. E hoje comigo temos uma convidada especial, porque temos um tema especial para debater. Pois é, hoje vamos falar tudo sobre os fundos imobiliários, uma categoria de ativo que estava meio esquecida, mas que nesse mês está dando uma bela de uma recuperada e esse movimento tem chamado a atenção. Hoje comigo está a Júlia Vilchen, Júlia, que é a nossa parceira de sempre aqui do podcast. E aí, Júlia, tudo bom com você? Olá, Vitor, tudo bem? Estamos aqui para mais um podcast, dessa vez temático. Vamos falar aí sobre uma classe de ativos que a pessoa física adora. Pois é, classe de ativos sempre muito procurada, né? A gente vê que as buscas por fundos imobiliários têm crescido e já vem crescendo há bastante tempo. E, claro, para falar sobre isso, hoje a gente está com a Larissa Vitória, da repórter aqui do Seu Dinheiro, e que acompanha de perto esse setor, acompanha de perto o movimento dos FIIs. E aí, Lari, tudo bom com você? Oi, Vitor. Oi, Júlia. Olá também para os nossos ouvintes e espectadores. Olá, poxa, muito prazer. Primeira participação da Larissa aqui no nosso podcast, primeira de muitas, com certeza. Bom, antes da gente falar um pouco sobre esse ressurgimento dos FIIs, só passar um recado rápido aqui para você que está nos ouvindo, para você que está nos assistindo no YouTube, um convite especial para que você participe do grupo do Seu Dinheiro no Telegram. Eu, a Júlia, o Vinícius, que hoje não está aqui conosco, a Lari, enfim, toda a equipe do SD participa deste grupo e a gente vai mandando informações, vai mandando análises exclusivas e tudo isso, claro, te ajuda a tomar as melhores decisões para o seu patrimônio. Se você quiser participar, só clicar aqui na descrição do podcast, tem um link para você entrar no nosso grupo do Telegram, entra lá na descrição, clica lá e você já vai ser redirecionado para o nosso grupo no Telegram, tá certo? Mas, bom, dito isso, vamos lá, vamos falar sobre fundos imobiliários. Afinal de contas, né, era uma classe que estava meio encostada, né, não estava ali dando resultados que saltavam aos olhos, mas realmente em maio a gente vê aí uma retomada, né, um desempenho bem positivo dessa classe. E aí, queria chamar a Larissa aqui para a nossa conversa e falar primeiro sobre o passado, né? Por que que os fundos imobiliários, de maneira geral, eles vinham tendo esse mau desempenho no passado recente, né? O que estava segurando essa classe de ativos como um todo, segurando ali ou até puxando para baixo os fundos imobiliários, Lari? A gente iniciou um ano com um cenário, principalmente macroeconômico, que era desfavorável para os ativos de risco no geral. E aí os fundos imobiliários, e o IFIX, né, que é o índice que reúne os principais fundos imobiliários da B3, não foram exceção contra esse ambiente. Então, uma das coisas que a gente tem, por exemplo, juros altos, eles não são só um problema porque eles aumentam a atratividade da renda fixa e provocam aí uma certa fuga de capital da renda variável, né, dos fundos imobiliários e outras classes de ativos de renda variável para a renda fixa. Mas eles também são um problema grande para os FIIs, porque eles encarecem os financiamentos imobiliários, que são aí um dos pilares da indústria. E a gente tem também algumas questões específicas de algumas classes de FIIs que já não vinham tendo um desempenho tão bom desde o ano passado. Essas questões, algumas delas são herança da pandemia ainda, como a vacância, por exemplo, nas lajes corporativas, que vem muito da época que os escritórios fecharam, né, para as medidas de distanciamento social, e ela segue elevada em algumas regiões. Na Faria Lima, por exemplo, e outras regiões premium, a gente já vê uma retomada forte das ocupações, mas em outras regiões mais afastadas aí dos centros financeiros, isso ainda não ocorre com tanta frequência. Outras classes, elas sofrem respingos de crises de empresas da Bolsa. A Americanas, por exemplo, ela estava no portfólio de fundos de logística, fundos de renda urbana, e a crise e a subsequente recuperação judicial da Americanas ele gerou temores para esses FIIs. Mas acho que o principal fator específico que atrapalhou os fundos nesse primeiro trimestre e também até abril foram os calotes nos portfólios, né, de alguns dos maiores fundos da indústria que assustaram muita gente. Nós vamos falar mais sobre isso aí mais para frente, mas a inadimplência, né, foi um problema bem grande para o setor nos últimos 2 meses.
Júlia, você quer perguntar também? Quero sim, Lari. Vamos falar então sobre essa recuperação recente, né? Enfim, depois de todos esses momentos ruins aí que os fundos imobiliários passaram recentemente, a gente está vendo agora aqui no mês de maio uma recuperação, né? A gente ainda nem terminou maio e até agora a gente viu o IFIX aí, que é o índice do setor, ter uma alta de quase 5% no mês de maio, o que é bastante para uma classe de ativos que não tem tanta volatilidade como é o caso dos fundos imobiliários, né? Então, é uma recuperação forte para esse tipo de ativo. O que explica essa recuperação tão intensa no último mês? O que mudou, né, para essa indústria? E esse movimento, ele é sustentável? Antes de falar sobre os motivos, vale destacar que não só o IFIX está tendo uma alta expressiva, mas ele pode igualar um recorde, que não era batido há 3 anos, né? Que é o de pregões consecutivos com fechamento em alta. Atualmente ele fechou 16 pregões no azul. Hoje está subindo também uma alta modesta ali, mas que se manter até o final do dia vai chegar a 17, que é o mesmo número que foi batido em junho de 2020. Então eram 3 anos sem uma sequência tão grande de alta. E o IFIX sobe também mais de 9% desde o final de março, que foi quando ele chegou no seu menor patamar desse ano. E ele está se aproximando dos 3.000 pontos, que era um nível aí de fechamento que foi perdido em outubro do ano passado. Então, são alguns marcos importantes. Aí, por que isso está acontecendo, né? São 3 motivos, principalmente. O primeiro é a recuperação dos fundos de papel high yield. Os fundos de papel são aqueles fundos que investem em títulos de crédito do setor imobiliário, títulos de dívida, né? E os fundos high yield são fundos que priorizam retornos mais elevados, então dividendos maiores, mas que também têm operações mais arriscadas. E essa foi justamente a categoria que mais sofreu com os calotes que eu mencionei anteriormente. Mas nos últimos dias, essa classe está apresentando uma forte recuperação. A gente teve algumas notícias positivas em relação à inadimplência, e essa classe apresentando uma forte recuperação, tem fundos subindo mais de 30% no mês e apagando aí parcialmente as perdas registradas no ano. O segundo motivo é o movimento de caça-descontos, né, de investidores dessa indústria. Estão procurando fundos que são bons, têm portfólios bons, portfólios sólidos, e estão baratos por conta do movimento do início do ano, né? A gente tem uma recuperação, mas ainda não é suficiente para apagar todas as perdas para a maior parte dos segmentos, né, de fundos imobiliários. Nos recebíveis, por exemplo, são os fundos de papel, né? Até mesmo os fundos que não tinham sofrido diretamente com os calotes, eles acabaram sendo penalizados pelo aumento da percepção de risco geral dos investidores, né? E aí essa categoria, ela também já acumulava uma queda nas cotas desde o terceiro trimestre do ano passado, mais ou menos, quando o IPCA ele variou negativamente por 3 meses consecutivos e baixou os rendimentos de fundos cujas carteiras estavam atreladas ao IPCA, né, cujos dividendos ocorriam conforme a alta do IPCA. E aí, com isso, até abril, esse segmento, né, de papel, ele anotava a maior queda entre os fundos imobiliários do ano. E aí a gente tem outros segmentos descontados também, né? Principalmente o híbrido, o logístico, o de escritório, do lajes corporativas. Eles recuavam em 2023 e eles geravam oportunidades para quem procurava esses FIIs com um desconto. Aí o motivo número 3, ele já não é específico, né, da indústria de fundos, ele é um motivo mais geral, tem a ver com o nosso cenário macroeconômico, que foi citado no início, né? A gente pôde ver nos últimos dias uma melhora geral no apetite aos ativos de risco com o arrefecimento da curva de juros. E aí, por que a gente teve esse alívio nos juros, né? Um dos fatores veio de Brasília, foi a entrega do texto do arcabouço fiscal, e a tramitação dele, inclusive, está caminhando, né? A urgência para votação foi aprovada nessa semana pela Câmara dos Deputados. Então, essa tramitação não vai ser acelerada, não vai ter que passar por todas as comissões. E a proposta pode ser votada, inclusive, na próxima semana. E a gente sabe que o arcabouço fiscal ele não é exatamente está longe de corresponder a todas as expectativas do que o mercado esperava para o controle das contas públicas. Mas a aprovação ela é considerada importante para diminuir as incertezas dos investimentos no país. E essa queda, né, no volume dos ruídos fiscais que vem com a tramitação do arcabouço, ela também deve contribuir para a avaliação do Banco Central sobre o nosso contexto inflacionário, né, que é a chave para a queda da taxa Selic. A taxa Selic, inclusive, é uma grande pedra no sapato dos fundos imobiliários.
Tá ótimo. Queria perguntar também, né? Aliás, chamar a Júlia também, né, para responder. A Júlia também acompanha o mercado de fundos imobiliários de perto. Queria perguntar uma coisa para vocês duas, que é, né, pensando agora do ponto de vista do investidor pessoa física, né, como é que ele deve se comportar, né? A Lari estava falando de alguns tipos de fundos especificamente que estão tendo bom desempenho em maio, isso ajuda a puxar o IFIX como um todo para cima, né? E fixa uma cesta aí, tem vários tipos de fundos, né? Alguns específicos estão subindo e tal, mas, né, dito isso, considerando o cenário macro, considerando todos esses fatores que foram colocados aqui, né, como é que o investidor ele deve se comportar? Poxa, quero ali entrar no mercado de fundos imobiliários, ou quero montar uma carteira, quero mudar a minha carteira, quais classes têm perspectivas melhores daqui em diante e quais que podem ser um pouco mais arriscadas? Júlia, você começa? Então, Vitor, eu acho que para falar das classes específicas, a Lari vai poder falar até um pouco melhor do que eu, né? Mas eu acho que o investidor de fundo imobiliário ele tem que ficar atento a uma coisa, né? Geralmente, quem compra fundo imobiliário está pensando em renda, né? A maioria dos fundos imobiliários, principalmente aqueles mais populares entre as pessoas físicas, são fundos que pagam ali um rendimento periódico. Então, não entrar em pânico, né, quando o mercado tem esses soluços, vai acontecer, especialmente em épocas de juros altos. E então eu acho que persistir, né, não sair vendendo as cotas, se o seu fundo, os fundos que você tem na carteira ainda tiverem respeitando ali os fundamentos, né, se eles não estiverem sofrendo, não estiverem numa situação muito difícil, que não, está na hora de sair porque esse fundo aqui ficou arriscado demais, se ele ainda tivesse saindo, se ainda tiver tudo bem, né, com os fundos que você tem na carteira, simplesmente eles estão sendo impactados, estão tendo o preço das cotas impactado por questões de mercado, né, contaminados pelos fundos que estão indo mal, ou então pelo cenário macroeconômico, não sair vendendo no pânico, porque você pode realizar um prejuízo, depois você pode querer voltar a esse mercado, e aí você, né, acontece aquela coisa de vender na baixa, comprar na alta, e se é algo que é para renda, os momentos de queda, eles são bons até para você comprar mais, né, e não para você sair vendendo. Então, fazer essa avaliação, se o seu fundo, se os fundos que você tem na carteira não estão sofrendo com questões específicas, né, do fundo, não sair vendendo no desespero porque o IFIX está caindo, porque o fundo caiu, porque pode ser só um movimento de contágio e você vai acabar perdendo dinheiro, né? Se é um ativo de renda, ele é algo que deveria estar na sua carteira aí para o longo prazo. E eu acho, Vini, que com essa queda de juros que a gente vem observando no mercado nesse ano e que deve continuar, e já há uma expectativa aí de corte na Selic para o segundo semestre, a gente tende a ver essa classe de ativos no geral melhorando, né? Porque essa questão dos juros ela é muito crucial para os fundos imobiliários. A gente teve aí eventos de inadimplência, né? Uma situação crítica para o mercado de crédito brasileiro nesse início de ano, que tende a desanuviar aí com a queda dos juros, né? Enfim, a situação de crédito das empresas tende a melhorar se os juros caem, mas também a gente tem aí a questão do custo de oportunidade, né? O custo de oportunidade caindo, os fundos imobiliários se tornam mais atrativos. Então, é algo que tende a beneficiar a classe como um todo. Aí eu queria aqui passar para a Lari, porque eu acho que ela pode falar melhor de classes específicas, das perspectivas para cada uma, quais são as mais atrativas no momento. Como a Júlia já indicou aí, a resposta para essa pergunta, né, de quais classes são mais atrativas no momento, depende muito dos juros. Por um lado, eles são benéficos, por exemplo, para os fundos de papel, mas eles são prejudiciais para os fundos de tijolo. Então, nesse momento de juros elevados, os fundos de papel, apesar de terem passado, né, por esse momento de calotes, eles continuam sendo uma boa alternativa, principalmente aqueles atrelados ao CDI, porque mesmo que a gente tenha um eventual início de ciclo de queda da Selic no segundo semestre, eles devem continuar entregando rendimentos altos aí durante muito tempo. Alguns, inclusive, pagam mais de 1% ao mês em dividendos.
Mas para quem não gosta de fortes emoções, né, não gosta de ver aí a cota variando muito, o melhor é investir nos fundos do tipo high grade, ou seja, com devedores com classificação de risco melhor, né, que são considerados mais seguros de investimento. Mas aí, para quem já é um pouco mais arrojado, dá para colocar uma pimentinha ali na carteira com os fundos high yield, né, que oferecem retornos maiores, mas também com risco um pouco maior. E aí, os fundos de tijolo, eles não devem ser completamente ignorados, né? Como os juros eles ainda estão altos, essa classe acaba ficando de lado, mas esse é justamente um momento bom para encontrar oportunidades de portfólios sólidos com desconto nas cotas. Essa estratégia, inclusive, é a mais indicada para quem investe pensando no longo prazo, porque você ganha não só com os dividendos recebidos mensalmente, né? Porque você ganha não só com os dividendos recebidos mensalmente, mas também com a valorização das cotas no futuro, com a eventual retomada do tijolo. E aí, dentro das classes do tijolo, uma que é muito bem vista pelos analistas, pelos especialistas, é a de logística, que é um dos poucos segmentos que, ao contrário de ter sido impactado negativamente pela pandemia, foi impulsionado. Por quê? Por conta do e-commerce, né, que cresceu exponencialmente aí durante o isolamento social e impulsionou muito a expansão da infraestrutura logística pelo país, proporcionando aí muitas oportunidades para os fundos de galpões. Poxa, você que está pensando em investir, então, em fundos imobiliários, anotou aí todas as dicas da Lari e da Júlia, porque realmente uma classe de ativos que estava meio de lado, como eu disse, mas que, né, pelo menos em maio aqui, trouxe esse retorno, tem trazido esse retorno interessante. Bom, antes da gente passar aqui para a segunda parte do nosso programa, a parte dos touros e dos ursos, queria só passar mais um recado, você que está nos escutando no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, enfim, no seu tocador de preferência. Segue aí a página do Seu Dinheiro, porque toda sexta-feira é dia de podcast Touros e Ursos, então toda sexta-feira tem um episódio novo. Segue a gente, porque aí você recebe a notificação de quando o episódio inédito está no ar. E você que está nos assistindo no YouTube, aproveita, segue o canal do Seu Dinheiro no YouTube, clica aí no joinha, né, dá uma curtida no vídeo. Por quê? Porque no YouTube a gente também tem conteúdo exclusivo, a gente tem vídeos da dinheirista, a gente tem aí análises, enfim, toda uma série de conteúdos exclusivos em vídeo que também te ajudam a tomar as melhores decisões de investimento. E, claro, siga o Seu Dinheiro nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, no Twitter, enfim, na sua rede de preferência. A gente está lá também, sempre com conteúdos exclusivos e diários para você, tá certo? Bom, então, dito isso, vamos lá para a etapa dos touros e dos ursos, quem foi bem e quem não foi tão bem assim nos últimos dias, né? Acho que a gente pode começar aqui pela parte dos ursos, né? Vamos começar por quem a gente não está vendo com olhos não tão positivos assim, digamos, dessa maneira. Júlia, vamos começar por você, então. Quem que é o seu urso dessa semana? Meu urso da semana, Vitor, é a Light, que pouco tempo depois que a gente gravou o podcast da semana passada, né, na sexta-feira da semana passada, o Grupo Light entrou finalmente com um pedido de recuperação judicial na Justiça, e a concessionária, né, de energia, embora não possa, por lei, entrar em RJ, acabou tendo também o seu patrimônio aí resguardado pela Justiça por fazer parte do Grupo Light, né? Na segunda-feira, a Justiça aceitou o pedido de recuperação judicial, e tudo isso já era esperado pelo mercado, porque a companhia já vinha tendo problemas, né? Está bastante endividada aí, com cerca de 11 bilhões de reais em dívidas, com obrigações a vencer no curto prazo, num montante que supera aí a sua geração de caixa, e não vinha conseguindo avançar nas negociações junto aos credores para reestruturar o seu endividamento. Inclusive, a Light já tinha obtido uma tutela cautelar de urgência para não pagar as suas dívidas e já tinha anunciado um calote aos investidores das suas debêntures. Então, isso já era meio que uma bola que estava quicando, o mercado já estava esperando. Finalmente aconteceu no final da semana passada, foi aceito o pedido no início dessa semana. Os debenturistas brasileiros devem ser os mais machucados, né, por essa situação financeira difícil da Light, que a maioria das dívidas aí da Light são com esses debenturistas.
E a gente viu também, claro, apesar do mercado já estar esperando, a gente viu as ações da Light também sofrerem na Bolsa. Sexta-feira para cá, elas acumulam uma queda aí de mais de 8% e foram, como é a regra, retiradas aí de índices da Bolsa dos quais fazia parte, né, dos quais essas ações faziam parte, por estar em recuperação judicial. Então, isso, claro, essa retirada dos índices sempre acaba fazendo a ação da empresa cair um pouco, porque os fundos que investem com base nesses índices precisam se desfazer dessas posições. Então, a gente viu aí uma queda forte também das ações da Light na semana. Então, meu urso dessa semana, Vitor, é a Light. E você, Lari, quem que você escolheu como urso da semana? Conta pra gente. O meu urso é uma empresa que poderia até ter sido touro nas semanas anteriores, porque vinha performando muito bem, aí subia 20% nos últimos 12 meses, que é o Magazine Luiza. Mas tudo mudou no começo dessa semana, com a divulgação do balanço do primeiro trimestre da empresa, né, que mostrou uma piora brusca no prejuízo do período, e repercutiu muito mal na Bolsa de Valores. As ações chegaram a deter 22% em um único dia, e elas deram uma leve recuperada aí, mas caminham para fechar a semana com uma queda ainda de 2 dígitos, que é a maior do Ibovespa nesse período, por enquanto. Ana, bom, eu também, né, tenho aqui o meu urso para falar, e o meu urso é a Zamp. Para quem não está tão acostumado, Zamp é o nome do grupo que controla o Burger King e o Popeyes aqui no Brasil, né, o antigo Burger King Brasil. Mas o meu urso é o Zamp não porque aconteceu algo específico com o Zamp nesses últimos dias. É meu urso porque, na verdade, o McDonald's aqui no Brasil, né, o grande rival da Zamp, teve um desempenho muito positivo, e os resultados do McDonald's aqui no Brasil mostram que ele está conseguindo crescer num ritmo superior ao do Burger King, ao do Popeyes. Portanto, né, o McDonald's já era líder e agora ele ampliou a liderança. O que aconteceu? O McDonald's soltou, né, o balanço referente ao primeiro trimestre e aí das operações globais, mas referente especificamente ao Brasil, o McDonald's reportou aí vendas, né, de aí 375 milhões de dólares aqui no país, uma alta aí de quase 20% em relação ao primeiro trimestre do ano passado, e é um ritmo de crescimento muito maior do que o Zamp, né, a dona do Burger King e do Popeyes, conseguiu registrar no mesmo período, que foi um crescimento aí de 10% mais ou menos, né? Quando a gente olha também outros indicadores, né, vendas mesmas lojas, margens, mesmo vendas digitais, né? O Zamp está passando por um processo aí de digitalização das operações, né? O McDonald's está conseguindo aí indicadores melhores, né? Portanto, ele está se consolidando, né? Claro que a gente lembra que o Burger King ele foi afetado pela pandemia de um jeito muito mais intenso que o McDonald's, porque as operações do Burger King e do Popeyes dependem muito dos shoppings, né? E os shoppings ficaram fechados durante a pandemia, né? Por um certo período de tempo, né? Por isso que ele teve que passar por toda esse turnaround digital, né? Quando a gente pensa no McDonald's, por exemplo, tem muitas lojas do McDonald's de ruas, né? E muitas lojas que têm o drive-thru, né? É muito raro a gente, né, para pensar uma loja do Burger King de rua e que tenha drive-thru, né? Então ela foi afetada de jeito muito mais intenso, teve que tirar o atraso, teve que investir em digitalização, está tendo que investir em expansão e abertura de lojas, né? Então, enquanto o Burger King está nessa fase aí de gastos maiores, o McDonald's ele vai se consolidando e vai crescendo e vai aumentando a liderança. Claro que quando a gente olha, né, para ação específica, né, BKBR, aliás, Zamp 3, né, mudou o ticker com a mudança da empresa, ela está, sem dúvida nenhuma, aí com múltiplos atraentes, né? Se você olha ali para relatórios aí de bancos, relatórios de analistas, né, todos apontam que realmente é uma ação muito descontada em relação ao valuation histórico. Então, claro, pode haver sim uma oportunidade de investimento, levando em conta aí o preço atual e levando em conta as perspectivas futuras que não são ruins, né, para o Burger King. Mas o fato é que no primeiro trimestre, realmente, o McDonald's aqui no Brasil teve um desempenho muito superior em termos operacionais e em termos financeiros. Então, por isso, Zamp 3, Zamp, a dona do Burger King e do Popeyes aqui no Brasil, vai ser o meu urso desta semana, tá certo? Bom, então vamos agora, né, vamos mudar a página, vamos acabar o podcast, né, com a nota positiva, vamos falar
dos touros, vamos falar de quem foi bem, vamos falar de quem a gente está aí acompanhando e que teve aí uma semana muito positiva. Então vamos novamente começar com a Júlia. A Júlia começou com os ursos, ela começa com os touros. Júlia, por favor, quem que é o seu touro desta semana? Meu touro, Vitor, é o Banco do Brasil, que mandou brasa aí nos resultados do primeiro trimestre de 2023. Teve aí um lucro líquido ajustado de 8,5 bilhões de reais, que foi maior até do que os 8,4 bilhões reportados pelo Itaú, aí, seu grande rival, e que já tinha surpreendido o mercado. O número do BB ficou até um pouco acima das projeções dos analistas, né? E representou um crescimento aí de 29% ante o primeiro trimestre do ano passado. Esse resultado foi muito beneficiado pelo crescimento dos volumes e das taxas da carteira de crédito e dos títulos e valores imobiliários, com grande crescimento aí das operações de crédito do BB e também do resultado da tesouraria. A rentabilidade também, né, veio bastante boa, a rentabilidade sobre o patrimônio líquido ficou em 21%, aí acima da marca dos 20%, e também superando a rentabilidade do Itaú no primeiro trimestre, que ficou em 20,7%. Então, o Banco do Brasil aí reportou uns resultados que encheram mais os olhos até do que os do Itaú, que já tinham surpreendido o mercado. E ainda por cima, para os acionistas, anunciou uma distribuição de dividendos no valor de 2,2 bilhões de reais. As ações acabaram não respondendo aí positivamente, né? Acabaram caindo depois do balanço, aí, muito por poucas surpresas e também porque o mercado já esperava um bom resultado, mas não dá para negar que o bom resultado do Banco do Brasil dá ao banco aí um bom título, um título firme aí de touro da semana, Vitor. Tá certo. E você, Lari, quem que é o seu touro desta semana? Quem que você traz aí como destaque positivo dos últimos dias? Bom, como os fundos imobiliários indo tão bem, né, quanto eles estão indo nos últimos dias, eu não poderia buscar em outro lugar o meu touro da semana. E eu decidi não escolher um ativo só, mas um grupo de fundos que está ligado ao caso Gramado Parques. Quem acompanha as notícias de FIIs sabe que esse é um grupo de turismo, de entretenimento, desenvolvimento imobiliário, que deu calote em diversos fundos no final de março, e depois entrou em recuperação judicial, que prejudicou ainda mais o desempenho desses fundos, principalmente do HCDR11, do DEVA11, do DSLH11. Temos aí alguns outros FIIs, mas esses sofreram especialmente com a situação. 3 das holdings desse grupo estão atualmente em recuperação judicial, mas a gente teve uma notícia positiva essa semana. A Justiça autorizou a execução das garantias dos títulos de dívida da Gramado Parques, mesmo com a recuperação judicial, e uma assembleia de credores de títulos que ainda não estão incluídos, né, sob essa proteção da Justiça, também autorizou a execução das garantias desses títulos. Então, por mais que a empresa ainda esteja enrolada financeiramente, pelo menos os fundos poderão recorrer a essas garantias para reaver os pagamentos, né, e voltar a pagar dividendos consistentes. Tá ótimo, legal. E bom, meu touro desta semana, vou fugir um pouco do usual aqui. Em geral, eu falo bastante empresas, principalmente empresas aqui do Brasil. Meu touro desta semana vai para uma empresa lá de fora, especificamente uma empresa do Japão, portanto, não tem BDRs negociados aqui. O meu touro da semana é a Nintendo. Pois é, a Nintendo, a gigante dos videogames. E por que o meu touro da semana vai para a Nintendo? Porque nesta semana ela lançou um novo jogo da franquia Zelda, né? Para quem não é tão habituado aí com o universo dos games, né? Pensa aí numa coisa clássica, assim, na realeza dos videogames do setor. Seria, né, a franquia Zelda certamente está aí dentro dessa realeza, né, dentro desse panteão dos grandes clássicos. Né? Lançou um novo jogo, Tears of the Kingdom, jogo para o Nintendo Switch, né, o console mais moderno da Nintendo, e só em 3 dias, né, o jogo foi lançado em 12 de maio. Em 3 dias, o título novo do Zelda, ele vendeu mais de 10 milhões de cópias no mundo todo,
portanto, o título da franquia que chegou mais rápido a essa marca, né? E que, muito provavelmente, aí caminha para ser o título mais vendido desse console do Nintendo Switch, e aí nos próximos dias já, né? Então, quebrando recordes numa velocidade, assim, muito, muito intensa. E, claro, né, era um jogo muito esperado e tudo mais, né? Então, com certeza, já havia a expectativa de que o desempenho do jogo seria muito positivo, mas, realmente, esses números de venda, eles superaram as expectativas de analistas e de todo mundo, né? Números que chamam muito a atenção. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, né? O jogo anterior, né, da franquia Zelda, ele demorou muito mais para conseguir chegar a 10 milhões. Na verdade, ele vendeu ao todo 30 milhões de cópias, portanto, em 3 dias. Esse jogo novo já vendeu 1/3 do que seria o capítulo anterior, né? Já é aí um dos jogos mais vendidos do console, etc. Então, realmente, um lançamento estrondoso para a Nintendo. Mas eu também elejo a Nintendo como o meu touro dessa semana. Por quê? Porque se você olhar ali para a lista dos filmes que mais faturaram em termos de bilheteria neste ano de 2023, em primeiro lugar, quando a gente considera aí a bilheteria até a semana, né? A bilheteria atualizada no mundo todo, em primeiro lugar vai para o filme do Mario, né? O Super Mario Bros. A gente vê aqui que a bilheteria global já chega aí a 1,2 bilhão. Primeiro lugar, filme inspirado em games com a maior bilheteria da história, o filme que ainda está em exibição nos cinemas globais, e esse número ainda vai crescer bastante, né? Então, a gente vê que, de repente, as portas elas se abriram para a Nintendo também para esse universo cinematográfico, né? A gente vê aí que a Marvel, por exemplo, né, teve aí uma fase ótima que durou anos e anos e anos, mas que já há algum tipo de desgaste, né? A própria Disney ela está sofrendo aí com a continuidade desses filmes de herói, e de repente abre-se uma porta dentro desse universo de entretenimento, uma porta nova para a Nintendo, que é aí levar os seus títulos mais clássicos para o cinema, né? A equipe criativa por trás do Zelda já declarou que tem interesse nisso, né? Claro, as coisas não são tão simples assim, mas enfim, né? Veja que, de repente, 1,2 bilhão de bilheteria, claro que nem tudo vai para o caixa da Nintendo, isso, né? A indústria cinematográfica ela é complexa e tudo mais, mas sim, de repente, a Nintendo, que muitos já davam aí como uma empresa que provavelmente ia começar a ficar para trás em relação à Sony, em relação à Microsoft, nesse universo de games, de repente ela consegue sim, se não ressurgir, mas mostrar que ainda está muito viva e ainda tem muitas portas a serem abertas e muitas coisas a serem descobertas, tá certo? Bom, então a gente chega ao ponto final do podcast desta semana. Eu agradeço demais a presença da Júlia Vilchen em mais um programa. Júlia, muito, muito obrigado por mais uma semana aqui conosco. Obrigada, Vitor. Obrigada, Lari. E obrigada a todos os que nos ouviram e nos assistiram. E, claro, agradeço demais a participação da Larissa Vitória no primeiro podcast Touros e Ursos que ela participa, o primeiro de muitos. Lari, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço você e a Júlia pelo convite, foi muito legal a participação. Com certeza, nossos ouvintes e nossos espectadores também aprovaram e também vão querer mais a sua participação aqui para falar sobre FIIs. FIIs um tema muito, muito quente para o investidor pessoa física. Bom, pessoal, eu também me despeço, fico por aqui. Sou o Vitor Aguiar, repórter do Seu Dinheiro, e semana que vem a gente tem mais um podcast Touros e Ursos, podcast do Seu Dinheiro, tá certo? Até lá, um abraço e a gente se encontra então na próxima sexta. Tchau, tchau.